Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos alimentados. É? Podemos ver aqui o slide, quero passar um recado aqui para vocês. Vocês sabem que nós já estamos com a nossa primeira lista, né? No ar. Ok. Bom, gente, na aula de hoje, a gente vai usar uns 15, 20 minutos ainda para fechar o que a gente estava vendo na última aula. Lembra o que a gente estava falando na última aula? Vagamente, né? Aqui de cálculo 2, na sexta, lembram? A gente começou a falar de alguns gráficos, né, em R3, e aí eu ainda vou usar uns 15 minutinhos da aula de hoje para a gente fechar isso, tá? Então, a gente vai ver planos que são paralelos aos planos coordenados e alguns cilindros, são os cilindros mais simples, tá? Lembra do plano coordenado YZ? Plano YZ, determinado pelo eixo Y e pelo eixo Z. Qual é a equação que descreve esse plano? Qualquer ponto que está nesse plano, qual é a característica desse ponto? X igual a zero, tá? É a equação desse plano. Então, é o plano YZ ou x igual a zero. A gente está dizendo a mesma coisa aqui, tá? Então, eu vou escrever uma equação bem simples, x é igual a k. Quem é esse k? Esse k é algum número real que foi escolhido. Ele é constante. 235 menos 1000, raiz de 3, π, tá? Então, x igual a k. Eu quero ver o que é o gráfico dessa equação. Se eu estiver olhando essa equação, primeiro em R2. Aí lembra que a gente falou, vamos ver se o slide aqui dá para ver na última aula. Para ver o slide. O que é o gráfico de uma equação em R2? Eu vou pegar o conjunto de todos os pontos que estão no plano e que satisfaz a equação que foi dada, certo? Ok? Então, o que é o gráfico? E aí a gente chama uma curva plana. No R2, então, eu vou pegar todos os pontos do plano que satisfaz essa equação. Vou chamar aqui G esse conjunto. E o objetivo é esboçar um gráfico desse conjunto G. Então, são todos os pontos do R2 que satisfazem a equação em questão, que é o quê? O x tem que ser igual a k. Tá? Ou ainda podemos escrever, se eu colocar essa condição aqui dentro, é o conjunto de todos os pares ordenados da forma k, y, né? Esse k é o valor que eu escolhi fixado, e esse y ele está livre aqui. Então, a gente quer em R2 esboçar, né, todos os pontos do plano que satisfazem essa condição aí. O que vai ser isso, gente? Lembra, então,
A primeira ordenada representa a distância que o ponto está de quem? A primeira ordenada, que é a abscissa, representa a distância que ele está do eixo Y, né? E a segunda é a distância que ele está do eixo X, tá? Então, a gente está dizendo, olha, isso aqui você tem que pegar todos os pontos do plano, né, que estão módulo de K unidade distante do eixo Y, né? E aí, para a direita, se o K for positivo, ou para a esquerda, se for negativo, né? Vamos imaginar que esse K aqui a gente pegou um valor positivo, e a gente quer pegar todos os pontos que estão essa distância aqui do eixo Y, né? Então, esses pontos vão estar onde? Vão estar em cima dessa reta aqui, vertical, tá? Então, em R2, o gráfico dessa equação é essa reta vertical. A gente até tinha visto um exemplo na aula passada, tá? Agora, eu quero olhar essa mesma equação aí em R3. O que vai ser o gráfico disso se eu ganho uma dimensão a mais? O que é o gráfico de uma equação em R3? Vamos ver aqui o slide. O gráfico de uma equação no espaço é a mesma coisa, só que agora eu estou pegando os pontos do espaço. Todos os pontos do espaço que satisfazem a equação que foi dada, certo? Então, isso aqui, eu vou pegar todos os ternos ordenados, porque a cada ponto a gente associa um terno, x, y, z, em R3, que satisfaz a equação que foi dada, que é o quê? X tem que ser igual a K. Ou ainda eu posso escrever, são todos os pontos da forma K, Y e Z, sendo que esse Y e esse Z são livres, assumem todos os valores em R. E o que vai ser agora esse gráfico aí? Estou sentindo vocês assim meio baixo astral. É normal dia de segunda-feira? Mas já são 15 horas, tá, gente? Então, olha só. A gente vai agora aqui para o R3, sistema de coordenadas. E a gente quer identificar todos os ternos que têm essa característica aqui, tá? Bom, eu não sei exatamente o que é o gráfico disso, mas vamos pensar assim. Se eu pegar um ponto que está nesse conjunto, pegar aqui um ponto arbitrário, ele tem essa forma aqui, né? K, Y e Z. Há um ponto que pertence a G. Aí eu vou pegar esse ponto, vou projetar no plano XY. O que vai ser a projeção? Vou representar isso assim, olha. A projeção do ponto P no plano XY. Fizemos isso na aula passada. Lembra? Eu tinha um ponto arbitrário. Tenho um ponto aqui. E aí eu vou projetar ele no plano XY. O que vai ser a projeção daquele ponto? Um pelinha, certo? Chamar esse ponto de pelinha. Mas esse ponto que eu peguei aqui, ele disse que ele tem as coordenadas K, Y e Z. Na hora que eu projeto, quem vão ser as coordenadas da projeção? Lembra que todo mundo que está aqui nesse plano, o Z dele é nulo, né? A terceira coordenada. Então, a projeção dele vai ser K, Y e 0. Parece que eu já vi um ponto parecido com aquele ali, né? K, Y. Veja que as duas primeiras, o par ordenado tem que satisfazer essa equação aqui. Portanto, no plano, ele está em cima dessa reta aqui, certo? Então, quando eu projeto, qualquer projeção, porque eu peguei um ponto que está no gráfico dessa figura aí, dessa superfície, quando eu projeto, a projeção dele está em cima daquela reta, tá? Então, eu vou fazer um esboço daquela reta bem aqui no plano XY. Do mesmo jeitinho que ela está aqui, olha.
ela passa no eixo do x em K e é paralela ao eixo do y. Vamos supor que aqui seja o K, tá? E ela é paralela. Então, aqui está aquela reta. E aonde está o ponto? Lembra que a projeção, ela está sempre numa reta que é paralela ao eixo do y, não é isso que a gente faz, a projeção? A gente pega uma reta que é paralela ao eixo do y. Aí eu peguei um outro ponto arbitrário aqui, projetei, vai cair em cima dessa reta. Só está mudando a altura e o y, certo? Mas o x... Então, esse ponto é formado, esse gráfico é formado exatamente por pontos que pertencem a retas que passam por essa reta aqui, que é aquela ali. Vou chamar essa reta aqui de R. Aqui ela está no plano XY. E que são paralelos ao eixo Z. Né? Qualquer ponto que está em cima de retas que passam por aqui, ele está no gráfico dessa figura. O que vai ser isso, gente? Eu vou ter aqui um plano, e esse plano, ele é exatamente paralelo a esse plano que está aqui atrás, que é o plano YZ. Tudo bem? Tá? Então, já tínhamos até falado isso na outra aula. Eu tinha uma reta e agora a gente deu altura para essa reta, porque ela tem uma dimensão a mais, tá? Virou um plano. Então, olha só, equações da forma x igual a k vão ser planos paralelos ao plano YZ. Né? Em particular, quando x é igual a zero, a gente está pegando aqui o k igual a zero, você tem o próprio plano YZ. Qual seria o plano? Esse que passou bem aqui. É o x igual a k. É o desenho, né, que ficou tumultuado. Ele passou bem... Eu vou já mostrar ali no GeoGebra, tá? Ele passou bem aqui, numa reta que passa em x igual a k, tá? E ele é aqui o x igual a k, tá? Aqui atrás você tem o plano YZ, como se você deslocasse ele para frente 2 unidades, tá? Vou colocar aqui o gráfico da... Então, olha, vamos ver aqui o GeoGebra. Vocês já conhecem, né? Estão familiarizados? Tá? Já abri aqui o GeoGebra, já coloquei na visualização 3D, tá? Então, em vermelho a gente tem o eixo do X, verde o Y, em azul Z. Aí, olha, eu vou colocar a equação x igual a zero. Eu tenho o plano YZ, tá? Eu tenho esse aqui, que é o que está lá em vermelho. Para cada valor que eu atribuo para x igual a 1, é como se aquele plano deslocasse uma unidade para frente. Na verdade, não se desloca, é outro, né? É maneira de dizer. X igual a 2, você tem outro plano paralelo, tá? Entendeu agora? Aí, ó, vou colocar aqui x igual a 2. Eu tenho um plano aqui paralelo ao plano YZ. Tá? Pega um outro valor para x, a equação. X igual a 6. Você tem outro plano paralelo ao plano YZ. Qual é a equação desse plano? X igual a 6. É a única exigência que você está fazendo. Você tem vários valores. O Y é livre e o Z é livre. Mas o X tem que ser exatamente igual a 6. Tá? X igual a menos 3. Eu vou ter um plano paralelo, só que ele vai estar lá atrás. Ok? Para cada valor que eu atribuo a K, eu tenho um plano paralelo ao plano YZ. Tá ou não? Se está com dúvida? E aí, mas aí essa reta não existe lá? Existe, né? Eu tenho também essa reta lá. Só que só essa equação lá é plano. Né?
para eu pegar a reta, eu vou ter também que impor valores para mais uma variável lá. Para ver aqui o slide. Olha, coloquei uma reta bem aqui no plano x igual a 2. Essa reta que está bem aqui. Né? Qual é a equação dela? O x tem que ser igual a 2 e o z igual a 0, que ela está no plano xy. Tá? Deixamos que livre o y. Ah, o y pode assumir qualquer valor. Como são as equações de planos paralelos ao plano xz? Primeiro, qual é a equação do plano xz? Y igual a 0, né? Na verdade, então, esse y igual a 0, ele é só um caso particular, porque eu posso ter equações mais gerais. Y igual a k, onde esse k é um número real constante. Em particular, quando eu pego k igual a 0, eu tenho o plano xz. Né? Mas eu posso ter para outros valores. O que é o gráfico desta equação quando eu estou em R2? Conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem a equação. Y igual a k. São todos os pares ordenados. X, k. E o que vai ser o gráfico disso aí? A gente quer todos os pontos do plano, olha. Segunda ordenada representa o quê? A distância que ela está do eixo x é o valor absoluto de k. Então, vai estar para cima, se o k for positivo, eu vou estar para baixo. Tá? Os pontos que estão k unidades distante do eixo x. Vamos imaginar que a gente pegou um k aqui positivo. Você tem aqui uma reta horizontal, certo? Agora eu quero olhar essa mesma equação, mas aí eu estou em R3, uma dimensão a mais, certo? Então, é o conjunto de todos os ternos, para os quais o y é igual a k. X, k e z. X e z podem assumir qualquer valor. Ah, eu nem escrevi aqui, né? Eu projetei no plano XY. Era no anterior, agora o ponto é assim. X, K e Z. Projeto, quando eu pego, não sei como é isso aí, mas eu posso ter uma ideia assim, eu pego um ponto genérico, né, que esteja na superfície, projeto ele no plano XY. Na hora que eu projetar no plano XY, eu verifico que a terceira coordenada é nula. X, K e 0. Ah, parece que eu já vi pares ordenados que tem essa forma aí, né? A gente acabou de ver. Se eu olhar só as duas primeiras coordenadas, o gráfico disso aqui é exatamente essa reta aqui, tá? Então, eu vou aqui agora no R3, traçar o gráfico da projeção da superfície no plano XY. Tá? Se eu pegar aqui um ponto arbitrário e projetar, ele está exatamente aqui, ó, que está em cima dessa reta aqui.
fazer ela exatamente a mesma coisa. No eixo do Y, ela passa por K e ela é paralela ao eixo do X. Então, vamos supor que o K esteja aqui, ela vai passar aqui e é paralela ao eixo do X. Então, se o ponto está no gráfico da superfície, na hora que eu peguei o ponto, quando eu projeto, ele cai exatamente em cima dessa reta, tá? Então, ele pertence a alguma reta que é paralela ao eixo do Z e que intercepta a reta, que é aquela mesma reta ali, o Y igual a K. Tudo bem? Então, toda reta que eu tiver com essa característica, que ela vai estar no gráfico. O que vai ser esse gráfico, gente? O meu paralelo aqui, faltou altura para eu. Está melhor do que o anterior, né? Tá dando para ver o plano aí, certo? Então, é o plano, gente, que é paralelo a esse plano que está aqui. Y igual a 0 era esse aqui. Você pegou Y igual a 1, um paralelo. Y igual a 2, você tem outro. Você tem planos paralelos ao plano XZ, tomando um valor particular para o Y. Então, olha só. Y igual a 0, tá? Eu tenho o plano que é determinado pelo eixo X pelo eixo Y, aquele ali que está em vermelho, tá? Para cada valor que eu atribuo para o Y, eu tenho um plano paralelo a esse. Então, Y igual a 2, tenho um plano paralelo ao plano Y igual a 0. Y igual a 3. Y igual a menos 3, ele só vai estar lá atrás do plano YZ, tá? O X e o Z são livres, podem assumir qualquer valor, só que o Y que está condicionado a ficar naquela reta lá, certo? Esta reta que a gente está colocando aqui lá no plano XY. Mas eu posso ter retas aí? Sim. Posso ter uma reta, olha, essa reta aqui está, esse aqui é qual? Y igual a 2, tá? Então, essa reta que está bem aqui, está dando para ver? Tem uma reta que está bem aqui. Y igual a 2, ela está no plano XY, o Z é 0, certo? Então, a gente pôs mais uma condição para uma variável adicional, tá? Aí eu tenho a reta. Então, duas equações envolvendo só duas variáveis livres, você vai ter plano, tá? E, por fim, a gente tem aqui o plano XY, né? Qual é a equação do plano XY? O Z igual a 0, né? Aí eu tenho aqui, olha, uma equação do tipo Z igual a K, K é uma constante, tá? Como no IR2 a gente não tem o eixo Z, então eu não vou ver isso aqui em R2. Eu vou tentar ver aqui. Então, o que vai ser o gráfico? Eu esqueci de escrever aqui. O gráfico vai ser o conjunto de todos os ternos que satisfazem a equação em questão.
x, y, z pertencentes ao R3, para os quais satisfaz a equação que a gente quer que o z assuma um valor particular. Me diga aqui que propriedade que tem esse ponto aí. O que é a terceira coordenada? A gente está fazendo a exigência aí para a terceira coordenada do ponto, certo? O que ela representa? A distância, aqui plano, lembra que as coordenadas em R3 representam distância a planos coordenados. Tá? A terceira coordenada representa a distância aqui. Plano XY, né? Então, todo ponto, veja, a gente não está exigindo nada para a primeira e segunda coordenada, tá? Se eu usar a estratégia anterior de pegar essa projeção, pegar o ponto e projetar no plano XY, eu vou ter simplesmente aqui x, y, 0. Só que eu não tenho nenhuma relação entre x e y, tá? A projeção aqui não vai me ajudar a dizer exatamente o que é. Mas eu observo o quê? O que a gente está exigindo? A gente está querendo que todos os pontos que estão nesse gráfico, eles têm que estar exatamente módulo de K, unidade distante do plano XY. Então, se esse K for positivo, ele vai estar acima. Se o K for negativo, ele vai estar para baixo, certo? Você pode pegar e projetar nos outros dois planos coordenados, certo? Se você fizer esse aqui igual a 0, você vê que isso aqui é uma reta, tá? Você está paralela ao eixo Y, você está exigindo que o z seja 0. Se fizer isso aqui igual a 0, você vai ter a outra reta. Mas você pode ver isso, eu acredito que sim, né, gente? Que vocês veem facilmente, que um ponto qualquer ele tem que estar, vou colocar o K aqui em cima, ele tem que estar K unidades distante do plano XY. Então, eles vão ter que estar nessa altura aqui. Agora, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho. Você pegar aqui, a altura dele tem que ser igual ao valor absoluto de K. Em qualquer ponto que ele esteja. E o x e o y? A gente não exigiu nada. Pode ser qualquer. Então, a gente tem, nesse caso aí, o quê? Um plano paralelo ao plano XY. Ok? Vamos ver aqui o slide. Olha só, eu estou esboçando aqui o gráfico da equação z igual a 0. É o plano XY, tá? Z igual a 0. Agora eu vou pegar z igual a 1. É um plano paralelo ao plano XY. Passando na altura z igual a 1, tá? Z igual a 4. Tem outro plano paralelo ao plano XY. São planos paralelos aos planos coordenados. Z igual a menos 2. Paralela ao plano XY, só que vai estar abaixo do plano XY. Ok? Posso cobrar vários planos coordenados na nossa avaliação. Muito bem. Esses planos, eles são importantes, gente, para depois a gente fazer esboço, identificar o gráfico, né? De superfícies mais complexas, a gente faz exatamente interseção com planos paralelos aos planos coordenados, para a gente começar a visualizar o que é o gráfico daquela superfície. A gente daqui a pouco vai aprender, daqui a pouco mais aula mais na frente, a escrever equações de planos mais gerais, tá, gente? Porque não são só esses planos paralelos aos planos coordenados que existem, tá? Então, assim que a gente tiver toda a ferramenta necessária, a gente vai aprender a escrever equações de planos mais gerais e fazer o esboço de gráfico desses planos.
Bom, na última aula a gente recordou, né, o que que a gente define como uma circunferência que tem um centro, um ponto escolhido e um raio R. É o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância do ponto que você escolheu, do centro. E essa distância é exatamente o R, o raio. E aí, usando a fórmula da distância, então a equação da circunferência vai ficar, pega um ponto arbitrário de coordenada x, y, a diferença para a distância para esse aqui, vai ficar x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 igual a r ao quadrado, né? Tudo bem, né? Então, a gente tem uma soma de quadrado de diferença, tá? Isso aqui, eu posso desenvolver esse quadrado. Essa equação é a mesma que eu tenho aqui, x quadrado menos 2x x0 mais x0 ao quadrado, mais, desenvolvendo aqui y ao quadrado, menos 2y, y0, mais y0 ao quadrado. Ok? É a mesma equação. Tá? Porque eu não quero que vocês, de repente, passeiem pela circunferência e nem a reconheci porque ela estava dessa forma aqui, certo? Então, se eu tiver com essa equação, eu posso transformá-la nessa forma. Se eu tiver uma dessa forma, eu posso transformá-la nessa daqui. Ok? Então, eu quero fazer o esboço do gráfico da equação. Vou colocar aqui dá ou dash, se tiver mais de uma. Deixa eu ver aqui a equação. X ao quadrado, se eu for para lá o slide... segura aí um pouquinho o slide. X ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 6y mais 6 igual a 0. Tá? Então, a gente quer fazer o esboço do gráfico dessa equação, olhando para ela como uma equação em R2. O que é isso? Conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem a equação que está dada aí. E essa equação é o quê? Vamos tentar identificar, arrumar. Parece que ela está nesta forma aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue arrumar e enxergar os elementos presentes aqui na equação, como centro, como raio. Então, eu vou associar o que eu tenho aqui em x. Primeiro, eu vou fazer isso aqui. O que eu tenho em y. Ok? Veja que aqui a gente tem desenvolvimento quadrado da diferença, certo? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, aqui, olha, eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes x, que eu quero enxergar isso como 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, para não alterar, isso é a mesma coisa que 2 vezes x vezes 1, certo? Significa que o segundo aqui, então, é 1. Eu vou acrescentar aqui o quadrado dele. Aqui eu tenho y ao quadrado menos 6 vezes y. 6 é 2 vezes 3. Tá? Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 3 vezes y.
Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O segundo, então, aqui é 3. O quadrado dele é 9. Tá? Mais 6. Então, eu acrescentei 1 e o 9. Eu posso lá na equação acrescentar 1 e 9? Posso, porque a equação é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Não, não posso, né? Simplesmente estou alterando o que foi dado. Então, olha só. Vou desfazer o que eu fiz aqui. Somei 1, para que não altere a identidade, eu vou subtrair 1. Somei 9, subtrai 9. Então, na verdade, eu não alterei o que eu tinha. É exatamente a mesma coisa que tinha lá, tá? Mas agora eu posso enxergar isso aqui como x menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o y menos 3 ao quadrado. E aqui vai ficar menos 10 mais 6, vai ficar menos 4. Vou passar para o outro lado. E o que é isso aqui, gente? É a equação de uma circunferência que tem centro aonde? O centro dela está no 1, 3. E o raio dela é 2, tá? Aí eu vou lá no R2, faço o esboço do gráfico dessa circunferência. Tranquilo para todo mundo fazer o esboço do gráfico da circunferência? Que seria, podemos olhar aqui no slide, tá, gente? No plano, a circunferência, centro 1, 3, raio 2. A gente faz o esboço do gráfico da circunferência. Vou pegar aqui no quadro 1. Agora, vou colocar aqui, era 1. Tá? Eu quero fazer o esboço do gráfico. É a mesma equação, mas já vou colocá-la então nessa forma aqui, já rearrumamos. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 4. E z igual a 0. Por isso eu coloquei equações. Agora eu quero o gráfico, né, em R3, de todos os pontos que satisfazem simultaneamente essas duas equações. Que vai ser isso? Se ninguém me respondeu, o que vai ser? Se você pegar um ponto nesse gráfico, né, genérico, que está aqui no gráfico, ele tem que satisfazer as duas equações. Ou seja, o z dele vai ter que ser 0. Ah, eu apaguei a circunferência, né? Ia chamar aqui de C aquela circunferência. Ah, eu não desenhei, peguei a do... Então, o x e o y tem que satisfazer essa condição aqui. O y menos z ao quadrado tem que ser igual a 4. Significa que esse par aqui, xy, está naquela circunferência, tá? Que a gente colocou lá. Não é a equação da circunferência? E o z tem que ser 0. O que me diz isso aqui que o z tem que ser 0? Está onde esse ponto? Está no plano XY, tá? Então, qualquer ponto, ele tem que estar em cima da circunferência, está no plano XY. Então, a gente quer a mesma circunferência que eu desenhei, era 1, 3, né? Não, eu não desenhei.
só que ela está aqui no plano XY, tá? Ela está em R3, mas está no plano XY. Que é o quê? Não entendi a tua pergunta. Ah, não, porque aqui é essa circunferência, certo? E o centro dela é um 3, certo? Não? A gente não acabou de trabalhar com essa circunferência aqui? Isso aqui é uma circunferência. Ele perguntou... Tu quer fazer a pergunta aqui, por favor? Não? Ele perguntou como é que eu identifiquei que era um 3 o centro. Foi isso, não foi? Tá? Ele quer saber como é que eu fui aqui e já marquei um 3. Veja bem, a equação que está aqui é a mesma equação da circunferência, tá? Só que ela está envolvendo só o x e o y. E a gente identificou aqui, não é uma circunferência que tem centro em 1 e 3, tá? Agora, como eu estou em R3, qual é o centro dessa circunferência? O x é 1, o y é 3. O que está dizendo aqui? Quanto vale o z? 0, certo? Então, é a mesma circunferência. Se você pegar e projetar aqui, tá? Vai ser o z igual a 0. É a mesma circunferência que a gente tinha, só que a gente trouxe ela para o R3 e disse que ela tem que estar no plano XY, porque o z, qualquer ponto que você pegar, o z é 0. Que 1. Esse aqui? Ah, aqui. Esse 1 é o centro da circunferência, certo? Sim, se você tiver outra circunferência. Em particular, a equação que eu coloquei foi essa aqui. E essa circunferência é uma circunferência de centro 1, 3. Mas você pode ter, inclusive, você pode ter outras curvas aí, tá? Não sei se... É que eu não entendi o que aconteceu ali no meio, então eu não entendi o que aconteceu do outro lado. Meu nome é Ana Paula, sou da Engenharia Sanitária Ambiental. Peraí, Ana Paula, deixa eu só me recompor aqui. Você não entendeu o que aconteceu? O resultado. Aqui, essa continha aqui ficou confusa para você, foi, Ana Paula? Primeiro essa, tá? E aí depois essa aqui. Aí depois aquela. Certo, então vamos lá. Tá, Ana Paula, vou tentar então. Então é a dúvida, Ana Paula, talvez seja de outras pessoas. Vou tentar. Primeiro, Ana Paula, foi dado aqui uma equação dessa forma aqui, tá? Para a gente fazer um esboço do gráfico, tá? Aí, a gente tem, no nosso conhecimento de estudo, que a gente tem a equação da circunferência, que tem centro num ponto x0, y0, e que tem um raio R, ela tem essa forma que é a equação geral. Ela fica assim, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Você lembra disso? Equação geral da circunferência. Como a equação foi dada nessa forma aqui, que a gente olhou, ó, tem quadrado de y, quadrado de x, pode ser que seja uma circunferência. Então, qual foi o objetivo aqui? Tentar ver se a gente chegava nessa forma geral, porque quando você tem essa equação aqui, você já identifica, isso é uma circunferência, e quem é o centro dela? São esses dois valores que estão aqui, certo? Então, o que é que eu fiz? Eu vou apagar para refazer aqui. Então, a gente começou a arrumar aqui. É aquilo que eu falei. Ela pode vir nessa forma, ou pode ser que já tenha sido desenvolvido aqui e ela está nessa forma mais ampliada, tá? Então, o que eu fiz, Ana Paula? O objetivo é tentar ver se eu consigo escrever isso aqui como uma soma da diferença
de quadrados, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar tudo que tem em x e associar. Primeiro, eu vou juntar só o que está em x. Ok? Aí, vamos juntar o que está em y. Não alterei nada a equação, só estou escrevendo. Agora, eu quero enxergar isso aqui, porque quando você desenvolve isso aqui, fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Lembra disso? Então, olha só. Eu vou ver isso aqui como o quadrado de uma diferença. Mas se é o quadrado de uma diferença, isso aqui é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu não posso alterar o que está aqui, tem que ficar exatamente igual. Tá? Então, quem é esse segundo? Ora, 2 vezes x vezes 1 é a mesma coisa que 2x, certo? Se isso aqui é uma diferença de quadrado, então eu já tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está faltando o quê? O quadrado do segundo. Mas quem vai ser o segundo? 2 vezes o primeiro, isso aqui é o segundo. Então, eu acrescentei aqui 1 para eu enxergar isso aqui como sendo x menos 1 ao quadrado. Porque isso não é igual a isso, tá? Aí, eu fui para cá. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho y ao quadrado menos a fórmula é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí tem 6. Mas 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? Então, só para enxergar, eu escrevi isso aqui. 2 vezes 3 vezes y. Ah, e agora eu vejo isso como 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo. Então, para ser o quadrado, está faltando o quê? O quadrado do segundo. Aí eu acrescentei aqui. Porque isso que está aqui é a mesma coisa que y menos 3 ao quadrado, certo? Quando você desenvolve o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, eu só manipulei para tentar identificar dessa forma aqui. Só que, ao fazer isso, eu estava cometendo aí umas infrações, porque eu somei mais 1, eu somei mais 9, eu não posso alterar, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou desfazer o que eu fiz. Somei 1 aqui, para não alterar, eu vou subtrair. Somei mais 9, para não alterar, eu subtrair. Então, no final, não somei nada. Porque somei aqui e subtraí. Somei aqui e subtraí, tá? Aí, eu acrescentar o resto. Aí, a gente fazendo essa continha aqui, dá 4, né? Menos 4, passei para o outro lado. Agora, quando você olha para essa equação, olha, ela tem a forma da equação da circunferência. Então, eu identifico isso como uma circunferência, e só de olhar eu já sei quem é o centro dela. Quem é o centro? Isso aqui é a equação de uma circunferência. Com o centro dela em 1 e 3. E o raio, lembra que o R é o quadrado, o raio 2, tá? E aí eu consigo fazer um esboço do gráfico. Ficou mais claro, Ana Paula? Aí eu estava pedindo inicialmente no plano, a gente vai no plano e faz o esboço dessa circunferência lá. Agora a gente vai pegar essa mesma equação aqui, que eu já sei que isso aqui é a equação de uma circunferência com esse centro, com esse raio, só que eu quero esboçá-la em R3 e estou acrescentando uma informação a mais. Eu quero saber o que são o conjunto de todos os pontos do R3 que satisfaz essa equação, que é da circunferência, e que o Z é igual a 0. O Z é igual a 0. Agora a gente está em R3. Dúvida, Ana Paula? Tá? É isso que a gente está fazendo lá. A gente quer fazer o esboço. Então, olha só, eu já sei que o x e o y, eles estão relacionados por meio da equação da circunferência. Quando eu pegar um ponto qualquer do R3, as primeiras duas coordenadas tem que estar na circunferência. E o que eu estou exigindo da terceira? Ela tem que ser 0.
Então, um ponto qualquer que satisfaz essas duas equações, ele primeiro está no plano XY. Por quê? Como é que eu sei? Por causa da terceira coordenada dele, que a gente está dizendo que é 0. Tá? Está no plano XY. E o X e o Y? Não tem que satisfazer isso aqui? E para satisfazer isso aqui, está onde? Está na circunferência. Tá? Então, o que é o esboço disso aqui? É a mesma circunferência, só que no plano Z igual a 0. Está lá no plano XY. Tá? Que foi esse desenho aqui que eu tentei fazer. Como é que eu faço aqui para vocês visualizarem que está no plano XY, hein, gente? Isso aqui é uma circunferência, tá, gente? Aí é a mesma, não sei que estava me perguntando, como é que eu sei que era 3 aqui, né? Era você que estava perguntando. Porque é o centro lá da circunferência. Você pegar um ponto que está lá naquele gráfico, o X e o Y tem que pertencer à circunferência. E o Z me diz que ele está aqui no plano, tá? Então, é a equação do gráfico da mesma circunferência, só que agora está no R3 e está no plano XY. Ele perguntou, e se o Z fosse 2? Ah, já que ele pediu a mesma coisa agora, 3. Mas eu quero Z igual a 2. O gráfico, né? E R3 satisfaz essas duas aqui. Vou apagar aqui o... Se você pegar um ponto genérico aqui agora, x, y, z, vou chamar isso aqui de G, que está no gráfico, certo? As duas primeiras coordenadas não tem que satisfazer essa equação aqui, certo? E essa equação é o quê? É a circunferência, aquela mesma circunferência, tá? Só que agora, e o z? Perguntem para ele, porque foi ele que quis no z igual a 2, tá? Significa que todo ponto que eu pegar, ele tem que estar 2 unidades acima do plano XY, tá? Mas a circunferência vai estar a mesma coisa. Então, não é quem perguntou se era o cilindro, né? Não é ainda. Não é porque a gente está apenas dizendo, olha, então você vai aqui no 2... E você tem o esboço da mesma circunferência, no plano. Ela só vai exatamente, é a mesma que está no outro plano. E se o Z for igual a 3? É a mesma circunferência que está no plano Z igual a 3. E se o Z for igual a 4? E se o Z for igual a 10? Se vira uma esfera? Ah, tá. A gente vai já chegar lá. Tá? Ele está perguntando qual é a equação que define uma esfera. A gente colocou na outra aula, não foi? Que é o conjunto de todos os... A esfera, eu pego um ponto fixo, e aí eu quero o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a uma distância daquele ponto. Né? É o análogo, aí a gente vai ver o esboço do gráfico, mas a gente já viu a equação da esfera. Né? Aí, olha só, gente, vamos ver o... aí eu coloquei, tudo bem, gente, Z igual a 3, Z igual a 4, aí eu cansei de ficar colocando Z. Agora eu quero só isso aqui, olha. Conjunto, eu quero o gráfico em R3 dos pontos do R3 que satisfazem essa equação. Não estou mais exigindo nada para o Z. O que vai ser agora? O Z está livre, certo? Para cá, mas olha, nos exemplos anteriores, para cada valor de Z,
a gente não tinha uma esfera no plano aqui? Uma esfera não, perdão, uma circunferência. Então, Z igual a 1 tem uma circunferência, Z igual a meio eu tenho a mesma circunferência, Z igual a 4 eu tenho a mesma circunferência. Então, nesse caso, o Z está livre e eu vou ter aqui a união de todas essas circunferências. Né? Vou ter uma circunferência aqui, aí eu subo um pouquinho mais, eu tenho outra circunferência, eu tenho outra circunferência, a mesma, né? A mesma que eu digo, mesmo raio, aí eu vou ter, na hora que eu deixei Z livre, eu tenho todas essas circunferências aqui, certo? E o que vai ser isso aí? Vamos fazer o gráfico aqui. Podemos ver aqui o slide. Então, olha só. Eu tenho, a princípio, a circunferência, que está no plano x igual a 0, é aquela mesma. Centro em 1 e 3, raio 2, tá? Agora, eu quero saber a equação dessa circunferência quando o z está livre. Tá? O x e o y estão relacionados pela equação e o z está livre. Então, para cada valor de z, eu tenho a circunferência em algum desses planos. Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a meio. O que vai acontecer aqui? Para cada plano eu tenho uma circunferência, certo? Quando eu deixar Z livre, ela vai varrer todo esse espaço. Aí a figura gerada aqui é chamada um cilindro, tá? Tranquilo aí? Então, se eu não ponho, tá? Eu tenho uma equação só em x e y, o z está livre, é a circunferência, mas ela assume todos os valores. Tá? E aí eu tenho um cilindro. Como a curva que deu origem é uma circunferência, diz que é um cilindro circular. Olha, outra maneira de eu enxergar também esse mesmo cilindro. Se você pegar um ponto genérico, até aqui, olha, é só essa equação. Se eu pegar um ponto genérico aqui, que está nesse gráfico, tá? E projetar no plano XY, eu vou deixar a circunferência bem aqui, ela tá. Chamar aqui de C, que é aquela circunferência, de centro em 1, 3, raio R. Aí eu peguei um ponto genérico aqui. Projeto esse ponto no plano XY, chamar aqui P'. Na hora que eu projetar, o Z vai dar 0. Vai ficar x, y e 0. Só que esse x e esse y, o par, né, ele tem que satisfazer aquela equação lá. Portanto, quando eu pegar um ponto genérico, a projeção dele tem que pertencer aqui a essa circunferência, certo? Vocês estão me entendendo. Eu peguei um ponto genérico que está no gráfico. Não sei ainda o que é esse gráfico. Mas quando eu projeto o ponto no plano XY, ele tem que cair em cima da circunferência. Lembra que o que é a projeção? Na hora que eu pego um ponto arbitrário e projeto, ele está em cima da reta que passa pelo ponto aqui e é paralela ao eixo Z. Tá? Então, outra maneira de eu enxergar essa superfície, ela é formada por essas retas que passam aqui na circunferência e que são paralelas ao eixo Z. Porque quando eu projeto, ele sempre cai em cima dessa circunferência. Então, essas retas todas que estão aqui. Que é o mesmo cilindro que a gente estava vendo ali, ok? E é assim que se define um cilindro. Vamos ver aqui a definição de uma superfície cilíndrica. Vamos ver o slide. Então, o que é um cilindro? O cilindro vai ser a superfície gerada
por uma reta que se move ao longo de uma curva plana. Tá? Então, eu tenho algum plano, eu tenho uma curva. Por exemplo, eu tenho essa aqui, essa circunferência que está no plano XY. E aí eu tenho uma reta, e essa reta, eu escolho alguma outra que ela vai se manter paralela à reta escolhida. E aí ela se move ao longo dessa curva. A superfície gerada é chamada um cilindro, certo? E aí a curva sobre a qual ela está se movimentando, chamada diretriz do cilindro. E essas retas aqui são chamadas geratrizes do cilindro. É o que está aqui no slide. Vamos ver de novo. Então, olha, eu tenho uma curva plana, uma reta fixa R, que a reta não tem que estar no mesmo plano do cilindro. Estou falando isso, não posso pegar a reta, está no plano XY, e a reta também está no plano XY. Tá? Ela tem que estar no outro plano, que não seja o plano da diretriz. Então, a gente chama cilindro a superfície gerada por uma reta G que se move ao longo da curva, mantendo sempre paralela à reta fixa. Então, eu vou olhar esse mesmo cilindro, né, que eu identifiquei assim como sendo a circunferência deslizando paralela ao eixo Z. Agora, com essa ideia de cilindro aqui. Então, olha, está lá. Vamos ver aqui o slide. Circunferência no plano XY. Tá? Vou pegar uma reta. Quem é a reta R que eu vou considerar? O eixo do Z. Aí eu vou pegar uma reta, que seria isso aqui, olha. Ela tangencia aqui a superfície e é paralela ao eixo Z. Aí ela vai se deslocar ao longo da circunferência. A superfície gerada por essa reta é um cilindro, tá? É um cilindro circular. É outra forma de você visualizar a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui você tem, ó, o cilindro, lá no plano XY, tá? A circunferência, a curva, é a diretriz do cilindro, tá? E a reta que se move ao longo da curva. Ok? Tudo bem, gente? E eu vou ter a mesma coisa, gente, para as outras cônicas. Por exemplo, elipse. Lembra da equação de uma elipse? Não? Então, vamos já recordar aqui, ó. Podemos ver aqui o slide, tá? Uma elipse com centro num ponto x0, y0, tá? É uma circunferência aqui ligeiramente achatada, né? Tá? Quando o A é igual a B, a gente tem a equação da circunferência, tá? Então, olha só. Eu quero fazer um esboço do gráfico dessa equação aí, enxergando como uma equação em R2. Aí, olha, já foi desenvolvido lá o quadrado da diferença. Para eu identificar, tá, Ana Paula, aí a gente vai fazer tentar identificar aí a soma de quadrado das diferenças. Então, eu associo o que tem em x, associo o que tem em y, completo os quadrados, né? Tudo que eu somar, eu subtraio para não alterar. Na hora que faz isso, a gente fica com uma equação dessa forma aqui, tá? Que a gente identifica como uma equação geral de uma elipse. Olha a equação da elipse. Tá? Então, eu vou no plano XY, essa aqui é uma elipse que tem centro em 1 e 3. Tá? O eixo maior dela é paralelo ao eixo do x, olha aqui o valor. Tá? Aí eu faço o esboço do gráfico dessa elipse. Agora eu quero ver o que é essa mesma equação aí, se eu vou para R3.
Exatamente. É a mesma coisa da circunferência, só que agora, quem é a curva? Em R3. Então, olha só, não estamos exigindo nada para o Z. É uma equação que está apenas em x e y. Uau! Podemos ver lá o slide, por favor. X menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado sobre 1 igual a 1. Não exigimos nada para o z, tá? Quais são as variáveis presentes lá na equação? X e y, tá? Então, essa curva, ela está no plano xy, tá? Se eu colocar o z igual a zero, ela está só relacionando, a curva que eu digo é a diretriz aqui do cilindro, tá? O z está livre, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar lá no gráfico daquela curva, as duas primeiras coordenadas, se eu projetar, ela cai em cima da elipse, tá? E o z? O z está livre, portanto, o ponto pertence a uma reta que tangencia aqui a elipse e que é paralela ao eixo z. Então, quando pego todas as retas que fazem isso aqui, eu tenho exatamente o cilindro. Só que agora, antes eu tinha uma circunferência, agora o que está a curva que está lá é uma elipse. Certo? Vamos ver aqui, ó. Não, é exatamente, não. Pode ser em qualquer... Olha, a pergunta dele, se o cilindro tem sempre que ser essa reta sempre paralela ao eixo Z. Não, eu vou já colocar a outro lá. E aí, olha, a pergunta é importante, você tem que olhar aqui. Quais são as variáveis presentes na equação? X, Y, tá? Então, significa que a diretriz, que é a curva, está no plano XY. E a variável que está ausente aqui, a reta é paralela a ela. Tá? Então, se eu tenho uma equação aqui, se eu tivesse aqui em x e em z, eu vou já colocar aqui para a parábola, tá? Então, vai estar em que plano? Vai estar no plano xz, certo? Portanto, ela vai estar no plano xz e a reta vai ser paralela à variável que está ausente lá, ao eixo y, ok? Deixa eu colocar aqui elipse, né? Então, olha, coloquei aqui a elipse que está no plano XZ. Acho que coisa. Tá? A curva está no plano XZ. E a gente vai, então, colocou uma reta aqui, paralela ao eixo do Y. E aí essa reta se desloca ao longo da curva. Aí ela gera um cilindro, só que agora é um cilindro elíptico, porque a curva, a diretriz é uma elipse, tá? Tá? A diferença aqui, olha, semelhante ao outro, só que aqui a base é uma elipse, tá? O outro é uma circunferência.
Pronto, vamos pegar esse aqui. Que cônica é essa aí, gente? Deixa eu ver a equação dela aqui. Que cônica é essa aí? Uma parábola, muito bem. Equação da parábola aqui. Aí, olha só, tem a equação dessa parábola. Y é igual a 4x menos 4x mais 3. Quais são as variáveis que estão envolvidas ali na equação? X e y, tá? Então, vai estar em que plano aquilo ali? XY, certo? Mas agora, já estou cansada de XY. Eu vou... O colega ali não gostou. Vão atender, eu vou colocar isso aí. Tá? É a mesma parábola, mas agora ela está relacionando as variáveis z e x. Está em que plano? Está em que plano? XZ, tá? Então, é a mesma parábola que a gente identifica lá, o vértice, onde que ela corta, só que vai estar relacionando agora eixo Z com o eixo X, tá? Portanto, a curva, que é a diretriz, ela está no plano XY, tá? E aí, essa reta que vai varrer a curva, ela vai estar paralela ao plano que está ausente, ao eixo que não está presente lá. Que vai ser o quê? O eixo do Y, tá? Então, vamos ver aqui essa parábola. Podemos ver aqui o slide. Tá? Então, olha aqui, essa parábola está no plano. Está no plano XZ, tá? Plano Y igual a 0. E aí, olha, então tem uma reta aqui que está paralela ao eixo do Y. Essa reta vai se deslocar ao longo da parábola, tá? Ela vai gerar um cilindro que não vai estar na vertical. Ok? Eu nem coloquei, eu vou colocar um outro exemplo aqui também, que não está no plano XY. Olha só, gente, tem essa curva aqui. Conhecem ela, né? Gráfico do seno aí, tá? Só que ela está em que plano aí? Ela não está no plano XY, tá? Ela está também no plano YZ, certo? Aí eu tenho uma reta aqui, a reta, no caso, é paralela ao eixo que está ausente aqui na equação. A equação é essa bem aqui, ó, Z igual a seno de X, tá? Aí a reta vai se deslocar, mantendo-se sempre paralela ao eixo Y. Aí ela vai gerar uma superfície. Tá? Essa superfície, nesse caso aqui, é a superfície gerada. Tá? A diretriz, no caso, é o seno do Y. Então, a gente tem que observar quais são as variáveis presentes na equação. O cilindro, ele sempre é uma equação em duas das três variáveis. Tá? As duas vão te dizer qual é a equação da diretriz e a variável livre é paralela a ele, que vai correr aquela reta lá. Ok? Bom, aí a gente tem que treinar bastante, porque tem várias curvas, né? Você pode usar qualquer
Qualquer curva como diretriz. Tá, gente? Vamos exercitar isso aí? Ótimo. Inclusive, na nossa lista de exercício, tem lá algumas. Não deu, não deu tempo de ver. Mas eu vou mudar de assunto agora, tá? Na verdade, agora que a gente vai começar a aula de hoje. Vamos ver aqui o slide rápido. Conhece esse lugar? Isso. Ontem pela manhã, Praça da República, 8 da manhã, estava lá Mônica e Cebolinha, tá? Mônica avistou Cebolinha e toda feliz ela caminhou em direção ao Cebolinha. E o que Cebolinha faz? Ele finge que não está vendo a Mônica, né? Coitada da Mônica. Ela está sem o coelho, mas eu acho que não vai ficar assim, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. É assim, a Mônica, a gente colocou um sistema de coordenadas lá na praça, né? A gente identifica que a Mônica estava exatamente quando ela começou o movimento, ela estava num ponto de coordenadas -1, 1. Tá? Ela estava no ponto aqui, deixa aí, por favor, o slide para eu olhar aqui. Ela estava num ponto de coordenadas lá, em relação ao referencial, -1, 1. E ela caminha até um ponto de coordenadas que aí eu não marquei lá os pontos, deixa eu ativar aqui os. Ela caminha até esse ponto, que era o ponto inicial onde estava o Cebolinha, e o Cebolinha vai até o ponto R. Cinco e 1. E o Cebolinha que estava no ponto Q vai para o ponto R, de coordenadas 5 e -5. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual foi o espaço percorrido por cada um deles? As unidades aí estão em metro, tá, gente? Qual o espaço percorrido por cada um deles? Isso aí durou 5 segundos para ele. Bora, gente, por favor, me ajudem aqui. A Mônica percorreu que espaço? 6 metros. Estamos aqui medindo em metros. 6 metros. E o Cebolinha? 6 metros também. Parece que ele tinha andado mais rápido, mas ele também andou 6 metros, certo? Espaço percorrido. O espaço é a soma do valor absoluto de todas as distâncias percorridas, né? E qual foi o deslocamento efetuado por cada um deles? Deslocamento também 6 metros. 6 metros, 6 metros. Qual a diferença de espaço percorrido para deslocamento? Olha como é definido o deslocamento. É a diferença entre a posição inicial e posição final de um corpo com relação a algum referencial. Tá? Estou bem aqui nesse ponto. Vou caminhar para cá, 10 passos. Vou voltar os 10 passos. Qual foi o espaço que eu percorri em passos? 20 passos. Qual foi o meu deslocamento? 0. Eu continuei no mesmo lugar que eu estava. Perceberam que tem a diferença? Tá? Então, aí o espaço percorrido, ele é uma grandeza. Deixa eu só voltar aqui no. O espaço percorrido, ele é uma grandeza que fica perfeitamente caracterizada. Olha, a gente pode representar deslocamento da Mônica por essa seta vermelha
e o deslocamento do Cebolinha por essa seta verde. Embora eles tenham percorrido o mesmo espaço, né, mas o deslocamento deles foi diferente. Porque o deslocamento é o que a gente chama uma grandeza vetorial. Né? Além de ser acompanhado de um valor escalar, ele precisa de uma direção e um sentido. Tá? Então, para representar algumas grandezas, a gente precisa do ente matemático, que é o vetor, que é o que a gente vai começar a falar na aula de hoje, porque a gente ainda tem bastante tempo. Então, existem grandezas, podemos ver aqui o slide, que são grandezas escalares, que é aquelas que ficam perfeitamente caracterizadas apenas por um número e uma unidade de medida, né? Por exemplo, eu tenho comprimento. Eu digo, esse fio tem 3 metros de comprimento. Alguém precisa de informação adicional para isso? Não. A área dessa placa é de 2 metros quadrados. O volume dessa caneca é de 5 centímetros cúbicos. A massa desse corpo é de 52 quilogramas. Tá? São informações que são necessárias e suficientes. A duração dessa aula é de 2 horas. Ok? Agora, existem grandezas que, para ficarem caracterizadas, elas precisam de um valor escalar e elas precisam de uma direção e um sentido. São chamadas grandezas vetoriais. Né? O deslocamento é um deles. Então, você tem o deslocamento, a velocidade instantânea. Né? O corpo estava com uma velocidade de 5 metros por segundo. Mas em que direção, em que sentido? Certo? Você precisa dar essas informações. Aceleração. Aí veja que tudo é a aceleração ela é definida a partir da velocidade, a velocidade é definida a partir do deslocamento, e o deslocamento é uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade, a força, certo? Então, hoje nós vamos começar a estudar vetores, né, que é mais uma ferramenta que a gente precisa para estudar o cálculo, né? E aí a gente vai começar entendendo, afinal de contas, o que é um vetor, né? O que é que vocês estão vendo ali no slide? 2 pontos, né? 2 pontos. Aí eu vou batizar esses pontos. Vou chamar um de A e outro de B. E por esses 2 pontos, passa uma única reta. Aí eu vou traçar a reta que passa por esses 2 pontos. Agora, eu estou interessada não na reta, mas apenas na porção da reta, que é formada pelos pontos A e B e pelos pontos que estão entre eles. Como é que a gente chama esse segmento da reta? Eu peguei a parte da reta formada pelos pontos A e B e pelos pontos que estão entre A e B na reta. Aí eu perguntei, como é que chama esse segmento da reta? O segmento de reta, exatamente. Tá? É o segmento de reta. Tá? Então, olha, agora eu estou interessada só na parte formada por A e B pelos pontos que estão aqui, é o segmento de reta. E nesse caso, os pontos A e B são chamados extremos do segmento. E a reta, né, que deu origem a esse segmento? Ela é chamada a reta suporte do segmento, tá? Mas o meu foco agora é o segmento de reta. Tá? Aí, olha só, imagina que uma partícula se desloca ao longo desse segmento. Como é que ela pode fazer esse deslocamento? Quantas formas tem de fazer isso? Pode ir de A para B, ou pode ir de B para A. Então, a gente escolhe um sentido de percurso, e a gente diz que orientou o segmento. Eu passo a ter um segmento orientado. Né? Eu escolho esse segmento, ele está indo do ponto A para o ponto B. Ou do ponto B para o ponto A. Tá? Então, só o segmento de reta, segmento AB e segmento BA é a mesma coisa. Segmento orientado, segmento AB, é diferente do segmento BA. Tá? Porque você está colocando o sentido para o segmento. Então, olha, um segmento de reta diz orientado, quando você escolhe um sentido de percurso, isto é, você pega os extremos do segmento e diz, esse vai ser o ponto inicial e esse vai ser o ponto final, tá? E aí a gente vai representar isso colocando uma seta apontando para o ponto final do segmento.
E aí a gente também denomina assim, segmento AB. Eu sempre ponho a primeira letra, o ponto inicial do segmento, e a segunda letra, o ponto final do segmento. Ok? Segmento AB, mas agora eu quero que o ponto inicial seja o ponto B e o ponto final o ponto A. Aí é o segmento BA. Ele é igual ao AB? Não, tá? São dois segmentos distintos. Quando eu falo em segmento orientado, tá? E aí a gente define o segmento nulo. É o segmento, veja que para construir o segmento a gente pegou dois pontos distintos, tá? Mas tem o caso em que a gente considera ponto inicial e ponto final como sendo o mesmo, tá? Aí a gente chama esse segmento de segmento nulo. Na verdade, é um segmento degenerado, não existe o segmento, tá? Então, seria assim, ó, ponto inicial é o A, ponto final é o A. Então, o segmento AA, aí é chamado de segmento nulo. E aí, olha, a gente construiu esse segmento, mas eu estou interessada em 3 características desse segmento. Tá? Eu quero olhar 3 coisas, que é para fazer a construção do vetor. Eu estou interessada no comprimento do segmento, na direção e no sentido desse segmento. Né? Então, vamos entender um pouco desses conceitos. O que é o comprimento de um segmento orientado? Né? Como é que a gente define o comprimento? Então, olha, o comprimento no segmento orientado é simplesmente a medida desse segmento aqui. E como é que eu calculo a medida desse segmento? É a distância entre os pontos extremos, tá? Ponto A e o ponto B. Isso que é o comprimento do segmento, tá? Tudo bem, gente? Impressão minha ou vocês já estão querendo ir embora? Impressão minha, né? Então, quando é que 2 segmentos têm o mesmo comprimento? Se a medida de um é igual exatamente à medida de outro. Olha, eu tenho 2 segmentos aqui, segmento AB, e aí eu estou dizendo que ele mede 10 unidades de comprimento. Tenho o segmento CD e também medi lá essa distância entre os extremos e deu 10 unidades de comprimento. Então, esses 2 segmentos têm o mesmo comprimento. Né? E o que é a direção do segmento? Lembra que o segmento a gente começa a construção a partir de uma reta? Então, a direção é exatamente aquela reta suporte do segmento, aquilo que dá a direção do segmento. Então, a direção do segmento ela é dada pela reta suporte. E aí, o que a gente define é, dado 2 segmentos, quando é que eles têm mesma direção e quando é que eles não têm mesma direção. Tá? Então, quando é que eles têm a mesma direção? Eles estão em cima de retas de suporte que são paralelas ou são coincidentes. Tá? Esses 2 segmentos azul têm a mesma direção ou não têm a mesma direção? Tem a mesma direção. Tem pessoas dizendo que tem a mesma direção, tem pessoas dizendo que não tem a mesma direção. Eu vou ouvir cada um das partes para a gente chegar num consenso. O que a definição diz? Tem a mesma direção se o quê? Estão sob retas de suporte paralela. E essas retas aí não são paralelas? São, portanto, eles têm a mesma direção, tá? E os vermelhos têm a mesma direção? Sim, estão sobre retas de suporte paralela. E se eu pegar um vermelho e um azul, eles têm a mesma direção? Não, porque as retas elas vão se intersectar em algum momento, portanto, não são paralelas. Os 2 segmentos verdes têm a mesma direção? Sim, estão sobre retas de suporte coincidente, então tem a mesma direção. Mas segmento de cores distintas aqui não tem a mesma direção, tá? E o segmento nulo, ele não tem direção, ok? E aí, só para fechar sentido aqui, como é que a gente compara o sentido? Primeiro, a gente só faz sentido, comparar sentido de segmentos que têm a mesma direção, tá? Se eles não têm a mesma direção, a gente não compara sentido, tá? Então, só vou comparar sentido se eles estiverem sob retas de suporte paralelas ou coincidentes. E como é que a gente compara? Apesar de ser uma coisa muito fácil de se ver, né, mas aí tem o formalismo matemático. Vamos ver o slide.
Então, eu tenho dois segmentos, AB e CD. Me diga aí, eles têm mesmo sentido? Sim, né, a gente vê isso intuitivamente, tem o mesmo sentido. Mas, matematicamente, como é que a gente verifica se tem o mesmo sentido ou não? O que está dizendo ali a definição? Tenho dois segmentos, AB e CD, que têm a mesma direção. Quando é que eles vão ter o mesmo sentido? Os segmentos AC e BD. Ah, mas o que é esse AC, o que é esse BD aí, hein, gente? Me diga aí o que é o AC, o que eu estou fazendo? Veja que o A é o ponto inicial do primeiro segmento e o C é o ponto inicial do primeiro segmento. Então, esse AC eu estou unindo ponto inicial com ponto inicial, tá? E BD eu estou unindo ponto final com ponto final. Então, eu tenho dois, aí eu pego um no ponto inicial de um com o ponto inicial do outro, ponto final com ponto final, tá? Se ao fazer isto, construir esses dois segmentos, então está aqui, ó, unir ponto inicial com ponto inicial, ponto final com ponto final, eles não se intersectam, tá? E aí, então, os segmentos têm a mesma direção, ok? E eles vão ter sentidos, perdão, eu falei mesma direção, não, mesmo sentido. Eles têm sentidos contrários, eu faço a mesma coisa, pego ponto inicial com ponto inicial, vai de A para C, ponto final com ponto final, o que aconteceu agora? Eles se intersectam, e aí eles têm sentidos contrários, ok? E se eles estiverem em cima da mesma, ainda tem 2 minutos, e se eles estiverem em cima da mesma reta suporte? Seria isso aqui, porque aí eu coloquei em retas. Tenho aqui, ó, aí eu tenho o segmento, vamos supor AB, e eu tenho um CD, estão em cima da mesma reta suporte. Tem mesmo sentido? Tem. Mas aí, o que a gente faz para fazer aquela verificação? Pego uma reta que é paralela e aí eu faço uma cópia de um deles aqui, né? Vamos supor, vou pegar o C e o D. Pego um ponto qualquer, vou chamar C', D', né? E faço exatamente um que tem mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. E aí eu comparo o original com uma cópia do outro aqui, tá? E aí a mesma coisa do anterior. Uma pergunta, gente, fora a gente já pode ir. Ok, muito obrigada pela aula de hoje e até quarta-feira.